Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje chegando com um vídeo bem curtinho para compartilhar com vocês algumas novidades que foram recentemente introduzidas no Project for the Web. É importante a gente falar sobre essas novidades, né, sempre que elas estão disponíveis, porque na medida que o tempo vai passando, o Project for the Web ele vai ficando cada vez mais poderoso. Ele vai recebendo cada vez mais funcionalidades, recebendo cada vez mais recursos e vai fazendo com que a gente tenha cada vez mais confiança em utilizar essa plataforma como a nossa plataforma preferencial de gerenciamento de programas, projetos e portfólio, tá? Eu fiz recentemente um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, eu vou deixar aqui em cima também no card, onde eu falava um pouco sobre as diferenças entre o Project Online, que é a plataforma de gerenciamento de projetos da Microsoft há muito mais tempo disponível no mercado, e sobre o Project for the Web. Então, basicamente, eu fiz uma comparação entre essas duas plataformas. É importante dar uma olhada nesse vídeo, porque com o passar do tempo, a tendência é que cada vez mais a gente vá perdendo tração no Project Online, ou seja, ele vai cada vez mais rumando para uma aposentadoria e, em contrapartida, o Project for the Web passa a ser a plataforma principal de gerenciamento de projetos da Microsoft, aquela que ela vai investir mais tempo, aquela que ela vai investir mais recursos, que ela vai adicionar novas funcionalidades. Então é importante a gente sempre estar atento, sempre estar discutindo sobre esses pontos aqui no canal, principalmente para você aí que talvez está pensando em implementar uma solução dentro da sua organização e tentando entender qual que é o melhor caminho. Bom, para a gente focar aqui no tópico do vídeo, vamos para o meu computador. Duas funcionalidades muito interessantes que a comunidade estava precisando, a comunidade estava pedindo já havia um certo tempo e que agora estão disponíveis. A primeira, aqui no Project for the Web, é a gente poder trabalhar com tipos de dependência diferentes, né? Dentro do cronograma, que era uma coisa que a gente não tinha. Então, se você já usa o Microsoft Project aí há um tempo, você vai lembrar que quando você vai criar uma dependência entre tarefas, você podia escolher o tipo de dependência, né? Poderia ser término-início, término-término, início-início, enfim. E esse tipo de recurso ele não estava disponível dentro do Project for the Web. Então, recentemente, a Microsoft introduziu essa funcionalidade e agora a gente já pode fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cronograma. Eu tenho uma atividade principal aqui de kickoff, por exemplo, e eu tenho que identificar os goals, né, os objetivos e as necessidades, digamos assim, né? Então, quando eu clico aqui na dependência, eu posso dizer, olha, isso aqui depende do kickoff, só que agora eu tenho essa opção aqui, ó, que permite que eu escolha qual é o tipo de dependência que eu quero dar para a tarefa. Se eu não escolher nada, o tipo de dependência padrão continua sendo o término e início, que sempre foi o tipo de dependência que existiu no contexto do Microsoft Project e que foi introduzido, né, desde o início do Project for the Web. Mas agora eu posso escolher outros tipos de dependência também. Então posso escolher dependência do tipo término a término, início a início, início a término, que é uma coisa que é muito necessária para os gerentes de projeto e que não fazia parte, né, do core do Project for the Web quando ele foi disponibilizado. Então, quando eu venho aqui agora, eu posso falar, olha, eu preciso identificar os goals e objetivos, dependendo da tarefa 2, término a início. É o padrão. Mas eu posso dizer, por exemplo, que o Develop Strategies and Plans depende do objetivo e ela é uma tarefa do tipo início-início, ou seja, talvez eu queira que as duas comecem juntas, tá? Então isso aqui é muito legal. Quando eu olho aqui para a linha do tempo, eu consigo ter exatamente essa reflexão. Então eu tenho a tarefa kickoff enviando informações para identify goals and objectives, ou seja, numa relação de dependência de término e início. Enquanto isso, as duas tarefas seguintes, né, identify goals e develop strategies, elas são do tipo início-início. Então fica muito claro no cronograma como essas dependências são tratadas e são determinadas. Então uma coisa muito interessante, era uma coisa que o pessoal pedia, até algumas empresas, algumas pessoas estavam decidindo não vir para o Project for the Web por conta disso, então agora a gente já tem aí mais um pedido da comunidade atendido e a Microsoft crescendo, evoluindo, fazendo a plataforma ser cada vez mais robusta e se assemelhando mais àquilo que a gente precisa no nosso dia a dia de gerenciamento de projetos.
Uma outra coisa também que eu queria falar para vocês, bem rapidinho, uma nova funcionalidade também que está disponível dentro do Project for the Web, é a possibilidade da gente trabalhar com dados distribuídos em fases. Então, quando eu venho aqui, ó, na área principal, onde eu tenho tabela, quadro, linha do tempo, gráficos e pessoas, eu tenho esses 3 pontos que me permitem ver as atribuições. Como é que isso daqui funciona e para que ele serve? Normalmente, quando a gente atribui uma pessoa dentro do Project for the Web, né, então atribui uma tarefa para uma pessoa, o que ele vai fazer? Ele vai considerar que aquela pessoa trabalha 8 horas por dia, eu coloco a duração da tarefa e aí ele vai distribuir a duração da tarefa, essas 8 horas por dia, de acordo com o tempo que a tarefa levar para ser executada, né? Agora, a Microsoft está introduzindo, pouco a pouco, o conceito de distribuição de horas no tempo, para que nós possamos, como gerentes de projeto, modificar a forma como o Project faz essa distribuição. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu usuário, aqui, o meu recurso, o Freddie Mercury. Então, ele está trabalhando em 2 atividades, né? Conduct Planning Workshop e Define Scope. Aqui eu tenho as datas de início e término de cada uma das tarefas. E aí, baseado no início e término, o Project for the Web está fazendo essa distribuição constante aqui de 8 horas. O que eu posso fazer agora é falar, olha, o Fred Mercury, nesse dia aqui, ele não vai trabalhar 8 horas, ele vai trabalhar 4. E aí, nesse dia, e aí ele já vai diminuir aqui para 20 horas, né? Porque aí, é claro, eu tô aqui trabalhando com uma duração fixa. Ah, nesse dia ele não vai trabalhar 4, mas nesse dia ele vai trabalhar 4, perdão. Nesse dia 8 e nesse dia ele vai trabalhar 4, por exemplo. Então a gente consegue, aqui eu não consigo ainda, agora sim, agora ele vai atualizar. Então, assim, agora eu consigo fazer uma distribuição de horas mais aproximada daquilo que efetivamente as pessoas vão fazer no dia a dia, ou daquilo que eu espero que as pessoas façam no dia a dia. Ainda é uma atividade manual, né? Ainda é uma atividade que requer que o gerente de projeto vá ali dia a dia, pessoa a pessoa, tarefa a tarefa, fazendo essa organização. Mas, olhando para o futuro, muito provavelmente a Microsoft deve introduzir recursos que permitam que a gente controle esse percentual de atribuição, para falar se ele vai trabalhar full time às 8 horas ou se ele vai trabalhar menos tempo, né? Vai dedicar menos tempo dia a dia para a execução das tarefas, para que a gente possa, quem sabe, já ter esse conceito de superalocação de recursos, análise de capacidade. Então é interessante observar isso, porque talvez hoje, na largada, no primeiro momento, o recurso, né, essa funcionalidade, ela não vai entregar tudo que a gente precisa do ponto de vista de decisão, para a gente tomar decisão, então a funcionalidade ainda não vai estar 100%, 100%, não 100% disponível, mas 100% funcional para que a gente consiga tomar decisões e consiga observar as coisas, mas são experiências que a Microsoft vai trazendo, vai introduzindo aos poucos, para que em um determinado momento ela possa de fato entender o feedback que a comunidade dá, como que nós gostaríamos que essa funcionalidade funcionasse, e aí sim fazer as configurações, fazer os ajustes necessários para que aí a gente consiga ter uma visibilidade maior, para que a gente consiga fazer essa distribuição no tempo, para que a gente consiga fazer cálculo de recursos superalocados ou subalocados, onde as pessoas estão trabalhando, quando, o que elas estão fazendo, quantas horas elas estão consumindo. Lembrando, pessoal, que toda vez que vocês experimentarem esses recursos, toda vez que vocês começarem a trabalhar com isso, é muito importante que vocês utilizem aqui o botão de feedback, tá? Que é o botãozinho de comentários da Microsoft. Porque aí você pode falar, ó, eu gosto de alguma coisa, eu não gosto de alguma coisa, eu tenho uma sugestão, você vai lá, pode incluir o seu comentário, pode falar com a Microsoft o que você está achando, e isso vai dar muito subsídio para eles, para que eles possam entender, a partir da comunidade, como nós gostaríamos que o software funcionasse, para que eles possam então fazer ajuste, fazer adaptação e fazer com que o software de fato esteja configurado de acordo com as necessidades, de acordo com os requisitos que a comunidade está passando para eles, de acordo com o feedback que nós estamos entregando para eles. Legal? Então, não subestime esses recursos, não subestime essas funcionalidades, porque talvez eles ainda estão numa fase 1, né, de rollout, de desenvolvimento, mas lá no futuro isso vai ser muito importante para a gente, e aí todo esse feedback que nós compartilhamos com a Microsoft, com certeza ajuda bastante, ele é muito importante para que
a companhia, né, a Microsoft, possa entender o que nós gostaríamos que o software tivesse e como que ele pode nos atender de uma maneira melhor, como ele pode ir diretamente ao ponto e resolver os nossos problemas de negócio. Legal? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seus comentários aqui do que você achou dessas funcionalidades, desses recursos que a Microsoft disponibilizou. E eu fico aí à disposição para que a gente possa bater um papo, para que a gente possa, enfim, discutir sobre o que vocês gostariam de ver no Microsoft Project, no Project for the Web, enfim, como que o software pode nos ajudar a gerenciar melhor os nossos projetos, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Legal? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.